no versículo 10 em diante. O tema da palavra de hoje é a armadura de Deus. Amém? Quem achou, fala graças a Deus. Graças a Deus. Efésios, no capítulo 6, no versículo 10 em diante, que fala assim, né? Nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na sua força do seu poder, revesti-vos de todas a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas desses séculos, contra as ordens espirituais da maldade nos lugares celestiais. Está aí, essa é a grande palavra. Amém? Fala comigo assim, meu Deus. Fala comigo. Agora. Porque a minha alma está desejando de ouvir a tua voz neste momento. Em nome de Jesus. Nos demais, irmãos meus, fortalecei-nos no Senhor e na sua força. Nós sabemos que, como adquirimos a armadura de Deus, como nós nos revestimos do poder de Deus, como nós tenhamos uma vida preparada, completamente preparada, é quando nós colocamos no nosso coração de buscar a Deus, de orar ao Senhor. Amém? De ter uma vida completamente consagrada ao Senhor. O que é revestimento? A palavra revestimento é quando você começa a ter uma vida separada para Deus. Você coloca no coração assim: eu quero viver para Deus. Verso 11: é revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Você sabe que o diabo é sujo. Você sabe que o diabo, ele cria situações contra a sua vida. Você sabe que o diabo, ele gera e cria ciladas a todo momento, a todo dia, a toda hora, a toda semana. O diabo, ele cria ciladas, as armadilhas para te pegar. E a Bíblia confirma isso aqui. Olha só, repetindo o verso 11: revestido de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne. A nossa luta, a nossa guerra, não é contra a carne, não é contra o sangue. A nossa guerra não é carnal. A nossa guerra não é contra a pessoa da pessoa, mas a nossa guerra é contra o diabo. A nossa guerra não é contra as pessoas que nos perseguem. Amém? A nossa guerra é contra o principado das trevas, é contra os príncipes das trevas. A nossa guerra não é material. A nossa guerra, ela é espiritual. Quando eu estou orando, eu uso sempre uma palavra que fala assim: que a nossa guerra não é contra o sangue nem contra a carne, mas sim
contra o diabo, contra a potestade, né? E você precisa entender que quando você está numa guerra, você não está numa guerra por acaso, você está numa guerra, amém, que Deus te colocou, que o Senhor permitiu que você estivesse nessa guerra, para você vencer essa guerra, amém. E outra coisa, a guerra nunca é sua, a batalha nunca é sua, a batalha que você enfrenta, ela é de Deus. As guerras não é sua, mas é de Deus, porque Deus está à frente. Jesus te abençoa na hora que você está pelejando. O Senhor não te larga, não te abandona na hora que você está numa guerra, na hora que você está numa peleja, na hora que você está enfrentando uma situação. Porque a maior prova que nós passamos aqui na terra, a maioria das provas que nós passamos aqui na terra, amém, se trata de provas espirituais e não de provas carnais, amém. Se você vê uma pessoa se levantando contra você, não é ela a pessoa da pessoa dela, mas é o diabo que está usando ela, amém? A de Jesus não é ele, não é ela, mas tem alguém por trás, futucando ela, mexendo com ela, para ela mexer com você. Então se trata de uma guerra completamente espiritual. Enquanto a Bíblia fala o seguinte, a armadura de Deus, amém? Nós precisamos nos revestir a todo momento, a toda hora, revestimento, orando, jejuando, nos consagrando, nos preparando, vigiando, amém? Usando o capacete da salvação, né? A Jesus, usando o nosso sapato da preparação dos pés para a guerra. Nós temos que ter uma vida completamente preparada no meio dessa guerra, amém? Muitas pessoas me entendem, muitas pessoas que vêem uma guerra na sua casa, uma luta na casa, uma pessoa que está bebendo, bebida alcoólica, uma pessoa que está usando uma droga, uma pessoa que está praticando algum crime, ela acha que é a pessoa da pessoa que está cometendo aquilo, mas nem sempre é. Às vezes acontece o diabo, o demônio, no meio daquela pessoa, usando aquela pessoa. Às vezes é o próprio diabo que está agindo, amém, na sua casa, na sua parentela, no meio da tua família, mas a fim de quê? A fim de roubar a paz da sua casa, a roubar a sua paz, você perder sono, saber que a pessoa, ela está na rua, ela está bebendo, ou ela está numa balada, ou ela está jogada ao mundo lá fora, e você perde sono. Aonde ela está? Aonde ela está? O que ela está fazendo agora? Amém? Aonde ela está? Amém? Aonde ela está caminhando? Você fica preocupado. E nessa tua preocupação, na verdade, acaba roubando a tua paz. Mas isso é uma guerra. Amém? Fala comigo assim, uma guerra. Isso aí é uma guerra. Isso aí não é à toa que você está passando. Nessa noite Deus quer mudar completamente a tua vida. Olha que fala aqui, verso 13, verso 12. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra o principado, contra a potestade, contra os príncipes das trevas desses séculos, contra as ordens espirituais da maldade nos lugares celestiais. Porque não temos que lutar contra a carne de ninguém, não temos que lutar contra a pessoa, não temos que guerrear contra ninguém. Nós temos que só orar. O nosso objetivo é orar, é entregar a mão de Deus. Se alguém está te dando dor de cabeça, está te dando preocupação, é oração. Não adianta você falar, não adianta você, amém, querer dar de frente, bater de frente com alguém.
você tem que orar a Deus. Quem crê que é assim? Existe um espírito mal agindo na vida de alguém. Uma outra coisa por aqui, verso 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Está, pois, firmes, tendo cingido vossos lombos com a verdade, e a vestir a couraça da justiça, encalçando os pés na preparação do Evangelho da paz. Nós temos que preparar os pés no Evangelho, na paz, na tranquilidade, clamar a Deus, porque o Senhor está te olhando, o Senhor está te contemplando no meio dessa peleja que você está enfrentando. Você está numa peleja grande, oculta, talvez uma peleja assim, dentro de você mesmo, algo que você está relutando contra. Você está numa guerra, amém? Porque na verdade você busca a Deus, você ora a Deus, você serve a Deus, e o diabo não fica satisfeito de ver você que serve a Deus. O diabo não fica satisfeito de ver você clamando, de ver você consagrando, ver você jejuando, ver você buscando a Deus. O diabo não fica satisfeito. Aí ele começa a criar sinais, amém? Ele começa a criar uma situação, ele começa a querer jogar você contra alguém, ele começa agora a guerrear contra você, ele coloca assim alguma coisa contra a sua vida, coloca uma doença, coloca uma enfermidade em você, coloca uma enfermidade numa criança, coloca uma enfermidade, amém, no irmão, ou na mãe, ou no jovem, ou numa criança, começa a colocar enfermidade, que isso aí é a função do diabo. Que briga assim, amém? Existem certas doenças que aparecem no corpo de uma pessoa, porque é falta de vitamina, às vezes, amém? Está faltando vitamina B, vitamina C, vitamina A. Então as pessoas adoecem, na verdade. Mas tem certas doenças que aparecem também, que é uma seta do diabo. O inimigo joga uma seta, aí vem enxaqueca, amém? Aí o inimigo joga outra seta, vem uma dor no estômago, né? E você não entende. Tem coisa que você não entende. Você passa um dia boazinha, quando chega a noite, o horário de ir para a igreja, você começa a sentir aquela dor, aquela dor na garganta, aquela febre começa a aparecer de repente. Isso aí é espiritual. Entendeu como que é? Nem toda doença é carnal. Existe doença carnal e existe doença espiritual. E as pessoas não entendem, não compreendem isso. Mas a partir que você passa a compreender isso, você vai orar, você vai repreender, você vai entregar na mão de Deus. Senhor, está aqui minha vida, minha saúde. Senhor, repreende esse mal. Jesus, ora para mim, Senhor. Meu Deus, me contemple nessa noite. E Deus vai curando você. O Senhor vai te curando, vai te guardando, vai te protegendo, vai te livrando. Quem crê? Quem crê assim? Amém. E existem pessoas que não entendem, que não têm conhecimento disso. Amém? A Bíblia fala o seguinte: errai por não examinar as minhas escrituras. Quantas pessoas que erram na vida ou não entendem as coisas por não conhecer a palavra, por não estudar a palavra, por não ler a palavra. E a palavra de Deus nos ensina todas essas coisas. A palavra nos ensina, amém, que a nossa guerra não é mundana, não é material, não é carnal. Ela se trata de uma guerra espiritual. Você entendeu como que é? Porque as trevas sempre se levantam contra você. As trevas sempre colocam a mãozinha onde não é para colocar. Aí você acha que é natural. Ah, pastor, eu estou sofrendo, mas é natural, é normal. Eu estou nessa vida, estou vivendo, mas é normal, não é normal. Jesus não quer que nós leve isso como normal. Jesus quer que nós leve isso considerando que é uma guerra que você está enfrentando e que você precisa
precisa buscar a Deus. Amém? Aí quando você busca a Deus, quando você está revestida do poder de Deus na sua vida, aí é onde que acontece os milagres. Acontece os milagres. Acontece a restauração. Acontece as maravilhas da sua vida. As coisas começam a dar certo. As coisas começam a dar, amém, andar, a dar certo. Por quê? Porque você já entendeu que você precisa se revestir do grande revestimento. Amém? E a Bíblia Sagrada fala aqui no verso 16: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Dados inflamados do maligno. O que é dados inflamados do maligno? É uma infecção que o maligno joga contra você. É uma infecção, é uma inflamação. Amém? É um desequilíbrio emocional, é um desequilíbrio espiritual, é um desequilíbrio sentimental. Isso chama dados inflamados do maligno. Porque o maligno é ele que joga essas coisas nas pessoas, é ele que ataca as pessoas, é ele que pega as pessoas. Amém? E nós entendemos isso. E é por isso que nessa noite a palavra de Deus manda você buscar. Verso, olha só, o verso 16: tomando sobretudo o escudo da fé. O que é o escudo da fé? É a preparação que você tem nas suas mãos, o escudo. Jesus é o teu escudo nessa noite. Amém. Você tem que aceitar Jesus, amém, na sua frente. Eu quero que Deus ande na minha frente. Eu quero que Jesus ande na minha frente. Jesus é meu escudo. Ele está comigo. Ele vai me proteger. Ele é meu escudo na fé. Amém? Uma outra coisa. Olha para aqui. Tomai também o capacete da salvação. Por que o capacete da salvação em nossa cabeça? O inimigo joga quantos pensamentos? Quantos pensamentos mal você enfrenta durante o dia? Quantas vezes sua cabeça é ferida, machucada com os pensamentos? Então precisamos de um capacete espiritual na nossa cabeça. Precisamos de um cuidado de Deus na nossa cabeça. Precisamos da direção de Deus no nosso raciocínio. Porque se Deus não cuidar do nosso pensamento, nós nos atrapalha completamente. Então por isso que o nosso pensamento tem que ser dominado pelo próprio Deus. Amém? Você precisa entender isso e deixar que o Espírito Santo domine o seu pensamento, domine a sua cabeça. Que o Espírito Santo ajuda você a caminhar nessa terra, a caminhar nesse mundo. Por mais que é difícil, por mais que está complicado, mas você precisa entender uma coisa: a minha mente precisa ser dominada por Deus. A minha vida precisa ser dominada por Deus. Os meus pés precisam ser dominados por Deus. A minha alma, o meu coração precisa ser dominado por Deus. Amém. Mas usa uma palavra assim: coração enganoso. Coração enganoso quando a pessoa não tem Deus. Aí o coração é enganoso mesmo. Quando a pessoa não tem a direção do Pai, o coração é enganoso. Mas quando a pessoa tem Deus na sua vida, o seu coração não é tão enganoso assim. Porque Deus direciona o teu coração. Jesus te faz presente no seu coração. No nosso coração só é enganoso quando nós queremos que ele seja enganoso. Quando nós queremos que ele seja enganoso. Mas se eu disser assim: não, meu coração não é enganoso, porque meu coração pertence a Deus. Amém. O meu coração pertence ao Senhor Jesus. O meu coração pertence ao Espírito Santo. Então meu coração não é enganoso não. Amém. O meu coração é certo, é correto, porque serve a Deus. Existe essa palavra esparramada por aí. As pessoas dizendo para você: ó, cuidado,